Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Terra. Vejam bem que nas nossas últimas aulas a gente falava do formato da Terra. Percebemos assim que vários pesquisadores eles sustentavam a sua teoria, tá? Durante algum tempo. Só que, como a gente falou para vocês, a ciência ela é um campo de constante busca de conhecimento. Então a gente percebeu assim, que as primeiras teorias era de que a Terra ela tinha um formato esférico, totalmente esférico. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns cientistas que tiveram essa grande participação, essa grande colaboração para o mundo da pesquisa em relação ao formato da Terra, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, para a gente poder entrar no assunto que hoje a gente vai trabalhar, que são os movimentos da Terra. Então vejamos aí, fala um pouquinho sobre Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele tinha uma teoria, segundo as suas pesquisas, ele comparava a Terra como se fosse um prato, um modelo de um prato, tá? Veja bem, aí quando a gente tem essa ideia de prato, nós vamos observar que é achatado, tá? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, essa teoria ela foi sustentada durante algum tempo. Mais à frente, temos aí Aristóteles. O Aristóteles também, a sua teoria era de que a Terra ela era esférica. Ou seja, quando nós falamos em esférica, nós vamos lembrar como se fosse assim uma bola, tá? E aí também essas teorias elas foram sustentadas. Mais à frente, depois de muitas pesquisas, chegou-se à conclusão que a Terra ela não era totalmente esférica, como nós vimos na aula passada. Ela tem os seus polos ligeiramente achatados. Quando nós falamos em polo, nós vamos falar em polo norte e polo sul, tá? Ao centro da Terra existe uma linha imaginária dividindo em norte e sul, tá? Temos aí os hemisférios da Terra. Mais à frente, discutiu-se também com relação ao tamanho da Terra. Veja bem que para se chegar a essas conclusões, esse grupo de pesquisadores, eles procuravam todas as formas de encontrar uma explicação para a Terra. Uma das interrogações que entrou em discussão também foi a seguinte colocação, que a gente vai ver depois em relação aos movimentos da Terra. Em determinado período do dia, eles estavam num local e nesse local estava escuro. E no outro local estava claro. Então foram interrogações que foram surgindo e como se fosse assim um leque para que eles pudessem ir em busca desse conhecimento, tá? Também aí a gente vai perceber que isso não foi de uma hora para outra, foram vários campos de pesquisa, vários dias, várias noites pesquisando por que isto acontecia, tá? Discutiu-se também de que, como eu falei agora há pouco para você, em relação ao tamanho da Terra, né? Então o tamanho da Terra variava, então a teoria de Arquimedes era que a Terra fosse menor do que o Sol, tá? Terra menor do que o Sol. Para Aristóteles, ele já considerava a Terra uma forma esférica, porém, foram várias teorias aí, onde a gente fala também um pouquinho sobre a expedição de Fernão de Magalhães, que também ele colaborou para que pudesse chegar a uma conclusão de que a Terra era ligeiramente esférica, porque se eles estivessem no alto da montanha, eles poderiam observar melhor a Terra. Se eles estivessem num local plano, eles não conseguiriam ver, ter essa visão esférica da Terra, tá? Então agora a gente vai ver sobre os movimentos da Terra. Com relação a essas interrogações, essas pesquisas, surge aí os
movimentos da Terra, que nós temos aí a gente vai trabalhar dois movimentos, é o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos imaginar assim, uma formiga andando em cima de uma laranja. Essa formiga ela não vai cair, ela pode se movimentar o tamanho da laranja toda e ela não cai. A Terra, ela foi comparada mais ou menos dentro desse mesmo pensamento, ou seja, o ser humano, ele está na parte esférica da Terra, tá? Na parte externa da Terra. Então, a Terra, ela não para, ela está em constante movimento, tá? Aí por que vamos supor assim, por que durante esse movimento nós não caímos? Porque existe uma lei gravitacional, tá? Então, nesse movimento, onde a Terra, ela faz um giro ao redor de si mesma. Esse movimento que a Terra faz ao redor de si mesma ficou conhecido como movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele dura 24 horas, formando assim os dias e as noites. Então veja bem, nas nossas próximas aulas eu vou tentar fazer um experimento para a gente ver melhor como é que eles chegaram a essa conclusão. Então veja só, quando a Terra faz um movimento em redor do seu próprio eixo, tá? Vamos imaginar assim, que existe uma linha imaginária no centro da Terra e ela vai circular ao redor do seu próprio eixo, tá? Esse é o movimento de rotação. Aí faz com que surja os dias e as noites. Então, quando uma parte da Terra está passando em frente aos raios solares, significa que é dia, tá? E para o outro lado, onde os raios solares não conseguem ter essa imagem, então é a noite. Então nós temos o dia e temos a noite, tá? O outro movimento é o movimento de translação. No movimento de translação, a Terra ela vai girar em torno do Sol. Veja bem que ela vai estar no seu próprio eixo, porém ela vai girar em torno do Sol, tá? Esse período que ela vai girar vai demorar 365 dias, que é o movimento de translação. Ou seja, ela demora um ano para dar a volta em torno do Sol, tá? Nesse período é que surge também as estações do ano. Aí a gente vai perceber o seguinte também, que segundo algumas teorias, no caso a teoria do geocentrismo, dizia-se que o Sol era o centro da Terra. Mas o que pode chegar à conclusão é de que ele não está totalmente no centro da Terra, tá? O que acontece é o seguinte, quando eu digo assim que surgem as estações do ano nesse período de 365 dias e mais algumas horas aí, nesse período, ou seja, 12 meses, que é um ano, né, que ela passa circulando, vai gerando o que nós chamamos de as estações do ano. Essas estações do ano, elas vão acontecendo, por exemplo, tem um certo período a qual o Sol está mais próximo da Terra, ou uma parte da Terra está conseguindo absorver mais os raios solares. Então, é esse que nós chamamos de, ou seja, as estações do ano, que é um período frio, outro período quente, outro período mais ou menos, né? Então, a gente vai observar também que a grande importância dos raios solares para a manutenção da temperatura da Terra. Tá, gente? Então, hoje a gente viu aí os movimentos da Terra, a rotação e translação, né? Aqui eu faço um pequeno resumo para vocês com relação ao movimento de translação. Vocês podem estar observando aí a forma como acontece o movimento de rotação e de translação, para vocês observarem aí
o período a qual acontece as estações do ano, tá? Então aí nós vamos ter, por exemplo, meses que vão demorar 31 dias, 30 dias, 28 dias ou 29 dias, que é no caso dos anos bissextos, né? Então, quando eu digo assim, que leva 365 dias e mais algumas horas, né? Então, esses minutos, eles vão se somando e vai formar por exemplo, o mês de fevereiro com 29 dias, tá bom? Então, sempre eu deixo uma atividade para vocês podem estar pesquisando também mais sobre o assunto. Então, é conhecimento. Ciência, ela tem esse grande campo do conhecimento, beleza? Então, até a nossa próxima aula.